E 57 minutos. Em instantes eu vou conversar com o doutor Frederico Afonso. Doutor Frederico Afonso, que é advogado, escritor jurídico de mais de 25 livros, professor de Direitos Humanos do Damásio Educacional, mestre em Direitos Difusos, pós-graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, mestre em Direitos Difusos, pós-graduado em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, pós-graduado em Direitos Humanos, pós-graduado em Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública pela Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Dr. Frederico Afonso é especialista em políticas públicas e compliance na área de direitos humanos, sendo uma das referências no assunto aqui em nosso país. Em instantes a gente vai conversar com o Dr. Frederico Afonso aqui na programação da Jovem Pan News Bauru. Antes, porém, um recado para você. Você sabia que aqui em Bauru nós contamos com uma loja exclusiva da Kohler? A Kohler é líder mundial em louças e metais. Na loja Kohler, você tem atendimento diferenciado, personalizado, uma equipe especializada e treinada para lhe oferecer os diferenciais, dos produtos da Kohler, além de oferecer também a garantia de fábrica, o melhor preço e a assistência técnica campeã da Kohler. Lembrando, repito, a Kohler é líder mundial em louças e metais. E se você quer saber como os produtos da Kohler funcionam, a Kohler tem um showroom funcional, sensacional. Ali tudo funciona. A torneira, o chuveiro, a torneira da pia, a louça, a descarga, enfim, para você conhecer de fato esta linha que é campeã mundial. E essa loja exclusiva da Kohler aqui em Bauru espera por você com produtos que tem, além de todo esse diferencial, o preço campeão, porque é loja de fábrica. Loja de fábrica. E além de tudo, se tiver qualquer dúvida, ainda cobre o preço anunciado pela concorrência. Então, na Kohler, você encontra agora os produtos que você precisa para sua casa, sua empresa, obra ou reforma. É hora de você conhecer a loja exclusiva de fábrica. E atenção, sabe onde fica? Aqui pertinho da gente, com pontualidade de entrega, exclusividade. Pós-venda, a Kohler te espera na rua Doutor Fuas de Mato Sabino, 377. Também te atende pelo telefone 3245-7309 e pelo Instagram no @Kohler Bauru. Kohler é K-O-H-L-E-R Bauru. Atenção você arquiteto, arquiteta, engenheiro, engenheira, fica aqui o meu recado para você. Ofereça para o seu cliente a linha número 1 do mundo em louças e metais. Surpreenda o seu cliente com a linha da Kohler, esperando por você, repito o endereço, Fuas de Mato Sabino, 377, aqui pertinho da Getúlio, em Bauru. 11 em ponto aqui na PAN. Tenho a honra de conversar agora com o doutor Frederico Afonso. Doutor, uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui, num momento bastante delicado, que nós vivemos na segurança pública, num momento em que o Supremo Tribunal Federal julga, avançando limites, como disse o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, questões que caberiam ao Congresso serem avaliadas, julgadas, legisladas pelo Congresso, e o Supremo Tribunal Federal descriminalizando o porte para uso de drogas como a maconha, numa quantidade que a gente não encontrou ainda razoabilidade nisso, enfim, e a gente preocupado com o momento em que vivemos. Entretanto, doutor, eu começo lançando aqui uma questão que trouxe pela manhã, onde eu disse o seguinte: se aquele sniper ali do Guarujá, do tráfico de drogas, o sniper do tráfico, não tivesse atirado contra o Patrick, muito provavelmente estaríamos vivendo dias normais. Normais e recheados de uma hipocrisia que me cansa e me atormenta, que é a hipocrisia de um Estado onde nós temos a polícia que não pode policiar, que não pode cumprir com o seu papel, porque prende, numa audiência de custódia o cara está solto, pode ser classificado como abuso de autoridade, enfim, tudo o que a gente tem visto. E o traficante ali trabalhando na esquina, como sempre trabalhou. O senhor entende de fato
que se aquele tiro não tivesse sido disparado contra o Patrick, nós estaríamos vivendo dias, entre aspas, normais, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos que nos escutam e que nos assistem. Bom, vamos começar então o que antecede a Operação Escudo, né? Eu gosto de uma frase, essa frase não é minha, essa frase é de um ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o coronel Carlos Alberto de Camargo, e ele fala o seguinte: os direitos humanos foram tomados de assalto pela esquerda do país. Não vamos esquecer dessa frase, porque ela baliza todo um comportamento doravante. Antes da Operação Escudo, que está sendo deflagrada, uma operação criada pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Cássio, já havia uma Operação Impacto ali na Baixada Santista. Ou seja, como é que funciona uma operação diferente? Você tem o policiamento ordinário, o policiamento que ali é traduzido pelas viaturas acionadas por meio do 190 Central de Operações da Polícia Militar. Quando você vai fazer uma operação, é uma operação extraordinária, ou seja, algo que extrapola aquele cotidiano. Então a Operação Impacto, pouco divulgada pela imprensa, já havia ali a concentração não só do Batalhão de Ações Especiais da área ali da Baixada Santista, como dos batalhões de choque, que sempre trabalham em área sobreposta. Não tem o primeiro batalhão de choque, a rota, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o regimento de cavalaria, não tem uma área. A área é o Estado de São Paulo, designada aí pelos seus comandantes. No fato envolvendo o homicídio contra o soldado Patrick, do primeiro batalhão de choque, do batalhão Tobias de Aguiar, deflagra uma segunda operação chamada de Operação Escudo. É uma operação de saturação. O que começou a me chamar a atenção? Eu aqui tomei até a liberdade, eu imprimi algumas frases. Porque o que acontece? Eu tenho muita oportunidade de falar isso em palestras, eu falo muito isso nas aulas, nos cursos. O Brasil, na década de 80, não quero ser saudosista, aliás, o saudoso Jô Soares tinha até um quadro, que ele ligava do orelhão, os mais novos que não sabem o que é isso, pegava o orelhão e ligava para o Tele Santana e falava, põe ponta, põe ponta. Por quê? Porque a cada 4 anos, na população da época, nós tínhamos aí 170, 180 milhões de técnicos de futebol. Até aquele que aqui, numa brincadeira minha, perguntava quem era aquele cara vestido de preto, diferente do campo de futebol, que não entendia absolutamente nada ali da comissão de arbitragem, ele virava um técnico de futebol. A gente avança e aí, com a transmissão da TV Justiça das sessões do Supremo Tribunal Federal, o Brasil ganha 200 milhões de especialistas em prisão em segunda instância. Todo mundo entende de prisão em segunda instância. Tem que ter, não tem que ter. Então, o Brasil supera a fase futebolística e passa a ser a fase dos juristas. E a fase atual que nós vivemos são os pseudo-especialistas em segurança pública. Né? Então, assim, eu preciso que fale e tal. Aí tem um termo nosso aqui da imprensa, põe lá no OGC, especialista em segurança pública. A gente já fala assim, especialista, qual que é realmente, qual que é o estudo, qual que é a base científica para todo mundo falar. Então, quando você vê a Operação Escudo, e eu pego aqui, então eu registrei, aliás, de início, na Bahia, operação da Polícia Militar registra 19 mortes após confrontos entre policiais militares, segundo a imprensa, e suspeitos em 4 dias. Eu estou esperando aqui, lembrando, governador da Bahia do PT, estou esperando aqui o ministro da Justiça, o ministro dos Direitos Humanos. Eu tenho um respeito enorme pelo professor Silvio Almeida, como também tenho um respeito enorme sobre o professor e autor Alexandre de Moraes. Mas é impressionante que quando eles se personificam de autoridades em relação aos seus cargos, mudam muito em relação ao que escrevem em suas obras. Mudam, são pessoas distintas. Então, eu não estou vendo uma manifestação de alguém acerca dessa operação na Bahia. 19 mortes. Como é o governador é do PT, não vamos falar nada. Tudo bem. Olha só as frases que eu destaquei aqui. Ministro Flávio Dino. A ação da PM em São Paulo não parece ser proporcional em relação ao crime. O ministro informou que ainda não conversou com o Tarcísio de Freitas sobre o caso, mas que o governo federal só vai intervir
Como assim só vai intervir? E a autonomia financeira, administrativa, política de cada ente federativo? Só vai intervir em que horas? Se tivéssemos um ministro de Justiça preocupado, o que ele falaria? Governador Tarcísio, deixe o governo federal à sua disposição, espero que o senhor reequilibre este problema pontual, se precisar da Guarda Nacional ou da Polícia Federal naquilo que lhe for competente, eu deixo à disposição do senhor. Mas não, o que o governo fala lá? Entre aspas, frase do ministro Flávio Dino, que foi juiz federal, que é um jurista, que conhece. Chama a atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial. Menos mal, que não é um crime contra o policial, é um crime contra o Estado. As pessoas têm que enxergar que o agente público é ela sendo representada ali nas suas mais diversas formas. Continua o ministro Flávio Dino. Um crime realmente que merece a repulsa. Ótimo. Sendo usada, inclusive, uma pistola de 9mm. E houve uma reação imediata que não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Mas o que é esta proporcionalidade? A proporcionalidade, a razoabilidade que a gente estuda em direito administrativo, o que é? Ah, então prendeu o agressor, então eu encerro a operação? Mas quem tem que saber isso é o comandante da polícia local. Não é o Ministério Público, não é a Defensoria Pública. Ministério Público apura se a operação policial viola os direitos humanos. É competência funcional dele. Tem que apurar mesmo. Excelente. Quem falou que não é para apurar? Mas a gente tem o quê? O rótulo. Apura se houve violação de direitos humanos. Então é um rótulo muito aberto. Eu leciono isso há 25 anos. O que violou de fato os direitos humanos? Ah, parece que tem cenários de tortura. Dos 16 corpos, nenhum tem o elemento de tortura física. A gente pode ter vários elementos de tortura. Psíquica, sexual, financeira, emocional. Mas eu não tenho nenhum caso que a polícia científica competente para tal apontou, pelo menos, casos de violação ali física. Uma zona de chamuscamento, uma execução. Não tem quem diz isso, são os laudos. Aí, o que fala o ministro Silvio Almeida. O ministro dos Direitos Humanos afirma que as denúncias são graves e merecem ser apuradas com rigor. Não tem que ser apurada com rigor. Tem que ser apurada na forma da lei. Ponto. Se eu tenho um crime, é um crime. Ah, morreu num confronto com a polícia. Calma, que é isso? É um homicídio. Ah, o policial praticou um homicídio, ponto. A autoridade policial local instaura o inquérito policial, ouve as testemunhas, junta a prova, faz o seu relatório, manda para o Ministério Público, que vai avaliar se oferece ou não oferece a denúncia. Crime doloso contra a vida vai para o júri. Mas eu tenho toda uma roupagem aqui de ideologia, porque não pode trabalhar. E continua aqui o ministro Silvio Almeida. Insisto, tenho várias obras dele, adoro o autor e professor. É preciso um limite para as coisas. Então eu acho, achismo é falta de técnica, achismo é subjetismo, achismo não tem nenhum respaldo objetivo, e ele continua entre aspas. Eu acho que o limite para isso é o respeito aos direitos humanos. Espera aí. Discutíamos antigamente sobre a inexistência dos direitos humanos dos policiais. O que eles alegavam? Olha, o policial, na verdade qualquer servidor público, ele age como a teoria do órgão, representando o poder público. O professor, qualquer um que presta serviço público, o médico lá na UPA, ele não tem vontade própria. Ele é um escravo da vontade da lei. Então, por isso, eles alegavam que não existiriam os direitos humanos dos policiais. Tem muito essa briga. Mas em janeiro deste ano, publicado então pelo atual governo, nós temos a Lei 14.531 de janeiro, não lembro a data de janeiro, que especificamente, literalmente, expressamente fala dos direitos humanos dos operadores das forças de segurança. Então, se havia uma discussão ridícula, porque não tem como, a inerência, basta a condição de ser humano para ser o destinatário de toda a proteção humanista. A gente fala em direitos humanos, além dos humanos, tem 15, 20 anos. Fala em direitos humanos do meio ambiente, por exemplo. Então, não, mas o policial não tem direitos humanos porque ele é o Estado. Isso aí é um absurdo jurídico, né?
Então, quando o ministro ele coloca, que eu acho, né, termo informal, não tem uma evidência concreta, e ainda, né, o ouvidor da polícia, entre aspas, diversos órgãos de direitos humanos e movimentos sociais vêm relatando uma série de possíveis violações. A autoridade policial apura. O que tem que causar estranheza é ninguém apurar nada. Mas você tem um levante aqui. Aí foi feita uma comissão. A deputada Mônica Seixas, entre aspas, o que a gente ouviu de vítimas, nem posso chamá-las de testemunhas, porque elas foram todas vítimas. Não, ela ouviu. Foi isso que a gente ouviu, diz aqui a deputada. E aí ela continua. O que a gente está ouvindo aqui é que nenhuma dessas mortes tem relação com o assassinato do PM Patrick. Mas quem falou que tem? A operação continua, a operação tem que terminar. Se o comandante da operação achar, dentro do critério técnico, que a operação tem que continuar até 30 de dezembro, é até 30 de dezembro. Agora não tem que vir aqui a Defensoria Pública e oficiar, dentro da sua competência, pedindo o fim imediato da operação. Aí vem aqui o ouvidor e requisita, a lei complementar permite isso, e eu gostaria de entender o porquê. As imagens corporais, porque ele não é órgão investigativo, ele requisita, tá? Ele vai ter uma perícia, ele vai avaliar as imagens. Então, o que acontece? Eu vejo aqui um cenário muito forte, e não é isso. E não é isso. Eu vou fazer um paralelo aqui, se me permite. Claro. Eu fiz o parecer acerca do decreto de induto natalino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fiz o parecer que instituiu a defesa dos condenados no caso do Carandiru. E justamente eu apontava sobre os direitos humanos dos condenados, né? Então é sempre o copo meio cheio, meio vazio. Eu tenho 3 policiais que foram ali. Eu tenho o Patrick, eu tenho a policial de manhã que tomou 2 tiros pelas costas. Felizmente, o ladrão, o bandido, o infrator da lei penal carece de treinamento e pontaria, porque se tivesse acertado-a com precisão, ela teria ido a óbito. E eu tenho outro policial que tomou um tiro na virilha e por um milagre, porque ao lado da femoral está vivo. Então, sim, quando você ataca um ser público, um servidor público, insisto, seja professora na sala de aula, o aluno foi lá, deu uma cadeirada na professora, ela está agredindo todos nós, ela está agredindo o Estado, não tem o menor sentido. Isso é uma operação de pacificação. Ah, estou vendo. É exatamente isso. É você retomar o controle de um local que está descontrolado. Não é de hoje, né? Então não é um efeito de retaliação. O efeito, entre aspas, de investigação e que você poderia apontar de retaliação em relação ao soldado Patrick já o foi. Prendeu, não colocaram a mão, não pode colocar mesmo devido ao processo legal, preso, vai ser processado, julgado, condenado, vai cumprir a sua pena ali e o assunto está encerrado. Independe da operação local. A operação local continua. Ah, mas a população está reclamando. Claro, qual população que está reclamando? Aquela que está acuada pelo tráfico local, que justamente ajuda na ausência eventual do Estado. Então, naquela que está sendo acuada não pela polícia, mas aquela que está sendo acuada pelo poder paralelo local. Então ela vai reclamar. Você tinha mencionado da audiência de custódia. A audiência de custódia ela é prevista no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de dezembro de 66, que foi incorporado ao Brasil em 1992. Ela é prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de novembro de 69, que foi incorporada em 1992. Mas o que fez o judiciário brasileiro? Esticou, mas esticou de uma forma, pergunta lá para aquele que está preso. Usualmente a audiência de custódia ela vai de cara ao flagrante, não em medida de prisão preventiva ou temporária. Ele vai perguntar, e o senhor? O senhor foi bem tratado pelo policial? Ah, eu não fui, apertaram aqui as algemas do meu braço. Então, você começa a ter... O que o juiz ele tem que deliberar justamente na audiência de custódia é a necessidade ou não daquele cidadão continuar ou não preso. Mas esticou de uma forma a audiência de custódia que virou um free pass para a liberdade, né? Então, não tem problema. Então, assim, a gente vive hoje uma crise muito grande
no Poder Judiciário brasileiro. O Tribunal de Justiça de São Paulo continua, felizmente, extremamente conservador. Mas o STJ, que o ano passado soltou justamente essa questão acerca das abordagens policiais, eu tive a oportunidade de coordenar uma obra e lançar uma obra chamada Abordagem Policial e Direitos Humanos, da qual eu aponto de uma forma técnica, científica, que as abordagens policiais, dentro do que estabelece o Código de Processo Penal, não afrontam os direitos humanos. Agora é muito fácil todo mundo falar que tudo afronta os direitos humanos. Diga. Doutor, minha dúvida é a seguinte, do ponto de vista prático, eu sou um leigo, eu sou um cidadão, sou pai, tenho 2 crianças, e meus filhos hoje, embora nós moramos hoje em Bauru, uma cidade de 400 mil habitantes, a gente tem medo das crianças irem a pé para a escola, não há mais a possibilidade, como eu tive, né, morando ainda em São Paulo, capital, de ir sozinho para a escola, de voltar sozinho, né, de me relacionar com os meus amigos, jogando bola na rua quando mudei para cá, para Bauru. Isso acabou. Isso acabou. Temos relatos aqui quase que diários. Já tem um recente de uma criança de 9 anos que o pai pede para que ela vá à padaria a 1 quarteirão e meio da sua casa. A criança é abordada, agredida, levaram a bicicleta, o tênis e o dinheiro da criança, que não tinha um celular, mas tinha uma bicicleta, um tênis e o dinheiro. Levaram dessa criança de 9 anos perto da sua casa, num bairro residencial aqui em Bauru. Esse medo que a gente vive, esse medo constante que a gente vive, eu reforço, e me perdoe se eu estiver equivocado, doutor, ele vem recheado de uma hipocrisia. Por quê? Nós temos hoje uma relação entre o Estado e o narco-estado e o tráfico de drogas que incomoda a todos. Por quê? Nós temos uma área aqui em Bauru, por exemplo, onde todos sabem que é dominada pelo tráfico. Tem um pontilhão da linha férrea, onde ali em cima ficam os olheiros. A polícia passa, sabe do que acontece ali e não consegue agir. Não sei se é pelo comando, pela decisão do secretário de Segurança Pública, pela decisão do governador, se é por pelo desmoralizar da ação policial, não sei o que é, mas nós, na condição de cidadãos, nos perguntamos, todo mundo sabe que ali tem tráfico, por que não entra e não resolve? Todos sabem que ali está dominado, como uma praça central em Bauru, uma menina apreendida outro dia, menor de idade, confessou que fazia R$9 mil por mês, uma menina de 16 anos, vendendo droga na praça central de Bauru. Então, quer dizer, a gente sabe de tudo isso, a gente tem polícia, né, fazendo o seu trabalho, e ao mesmo tempo o tráfico também continua fazendo o seu trabalho. Será que a gente não consegue, de fato, uma união de esforços, como a gente tem acompanhado em El Salvador, 1% da população presa, 63 mil presos, entendo que o tamanho é muito diferente, mas estamos falando algo em torno de 2 milhões de brasileiros, se a gente pensar em 1% da população, atrapalhando a vida de 201 milhões de brasileiros que vivem sob o medo. A gente não consegue equacionar isso de fato, doutor? Olha, infelizmente a gente vai caminhar aqui por uma questão política. Eu tenho que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ficou muito acuada nos 28 anos do PSDB. E eu dou um exemplo aqui técnico. Quando teve aquele evento na Zona Sul de São Paulo, ali no Paraisópolis, o ex-governador, falo isso sob o ponto de vista jurídico, tá? Eu não estava na ocorrência, não tenho direito de comentar sobre ela. O governador, o que ele fez à época, o João Dória? Ele mandou afastar imediatamente os policiais e já os condenou publicamente. Eu sempre brinquei e falei assim, se deixar o seu advogado, esses policiais, eles não vão ser nem punidos. Então o que acontece? A gente vem aí de um ranço do PSDB. A gente vem de uma afronta do PSDB, né? Eu tive a oportunidade de estudar muito sobre isso e a questão é muito mais comportamental. Eu torço, tenho realmente a esperança que para a população paulista não houve um alinhamento tão benéfico, próspero, esperançoso do trio ou do quarteto, governador Tarcísio de Freitas, o secretário Guilherme Derrite, o comandante-geral Coronel Cássio e o delegado-geral de polícia, escolhido pelo Guilherme Derrite, e na pessoa do Dr. Nico como secretário executivo. Eu penso que a gente tem um alinhamento, isso demora. Quando você vê de 28 anos de PSDB em marcha lenta para trabalhar,
isso você demora um bom tempo. Então, eu esperanço que realmente essas questões elas vão ser resolvidas. E eu vou pegar justamente a sua colocação sobre esse ponto de tráfico. Olha como deliberou o Superior Tribunal de Justiça. Uma abordagem num ponto conhecido de tráfico ilícito de entorpecentes, de uma pessoa que está ali e sai correndo. 9 horas da noite, 1 hora da manhã, ele sai correndo. A viatura policial faz a abordagem daquele que, no meu entender, sob o ponto de vista do Código de Processo Penal, é uma fundada suspeita. O que disse o STJ? Não é fundada suspeita. Ah, não, 1 hora da manhã o cara está no ponto conhecido como tráfico ilícito de entorpecentes, ele sai correndo, vai praticar a Cooper naquela hora. Então, assim, eu vejo que os ministros, não só dos tribunais superiores, especificamente do STJ, bem como da Suprema Corte, são ministros que vivem uma realidade muito nórdica, muito dinamarquesa, e não realmente uma realidade do território brasileiro. Eu vejo que o judiciário caminha por um ativismo de impedir, de fato, as abordagens preventivas que são uma realidade não só no Brasil, no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Eu acho interessante você querer buscar um modelo policial da Bélgica, da Holanda, da Suíça, e você colocá-lo goela abaixo no Brasil. Nesses locais você não tem uma abordagem policial preventiva, você tem uma atuação policial após a quebra da ordem repressiva, mas não tem condição. Ah, mas abordaram 1.000 pessoas, em apenas uma foi encontrada lá uma arma de fogo. Essa arma de fogo, ela faz um efeito suspensivo de desgraça depois que ela foi apreendida. Ah, mas e os outros 999 pessoas abordadas? Foram abordadas para a própria segurança dela. Então o que acontece? O judiciário hoje ele traz não é uma insegurança jurídica, ele traz uma intranquilidade absurda, absurda. Né? Eu falo muitas vezes, ontem eu dei 8 aulas de direitos humanos, e eu falo muitas vezes, se eu tivesse uma mínima condição, eu ia embora do Brasil. Porque eu não vejo realmente um rumo. Eu vejo. Você comentou, eu tenho filhos pequenos, eu tenho 2 filhos autistas, eu tenho um desespero de pensar o que vai acontecer. Você mencionava, a gente jogava bola, eu fui criado numa vila, no centro da capital de São Paulo, jogando bola na rua, o golzinho era o tijolo, o chinelo. Né? Eu comentava ontem com a minha esposa, eu falei assim, poxa, imaginar que os meus pais saíam e me deixavam dormindo dentro do carro, na porta do restaurante, na porta do bar, na década de 70, na década de 80. Hoje é todo mundo preso, maus tratos, abandono da criança. Então, algumas coisas realmente, elas mudaram. Eu não falo que evoluíram, eu falo que mudaram para pior, não tem como. Então você tem uma sensação contínua de insegurança. Eu optei por vir morar no interior, eu sou paulistano, mas eu optei por vir morar no interior tem quase 12 anos. Eu vou para São Paulo por questões de trabalho 2, 3 vezes por semana. Eu vou com medo. Eu vou com medo. Quando você tem um luxo, que você fala assim, olha, eu tenho um carro blindado, que te desvaloriza o carro em 30%, 40%, isso vira um luxo, ele é preocupante. Insisto, o estado de São Paulo é o estado mais seguro em índices da federação. Ele deveria ser modelo, ele não deveria ser alvo de crítica. Asseguro a minha esperança no governador Tarcísio, no secretário Guilherme Tenite, no comandante-geral, no delegado-geral de polícia, porque as coisas estão acontecendo. Ah, mas olha o que está acontecendo na Baixada. Você está tirando o pessoal da zona de conforto. Sempre foi conhecido o Porto de Santos como a maior saída de tráfico internacional do país. Os alunos me perguntaram ontem, mas e se a gente conseguir retomar o local? O tráfico vai para Vitória, o tráfico vai para um outro porto, né? O crime ele migra. Eu falei para ele, a hora que baixar a poeira dessa operação, a gente vai ter o quê? Um aumento de incidência de furto a caixa eletrônico, porque é o dinheiro rápido. É o dinheiro rápido. Agora, é assim, é meio Nelson Rodrigues. Cara, quem não gosta de polícia, boa gente não é, me desculpa. Me desculpa, é a polícia, é a minha, é o meu professor público, é o meu médico público. Falta um pouco de exercício básico de cidadania aos críticos. É muito confortável o ministro chegar e falar assim, me parece desproporcional. Ou como eu vi, mas já prendeu. Ah, mas já prendeu, ótimo. Assunto encerrado, mas a operação continua. Perfeito. Você tem um rescaldo, você tem uma nova operação.
Né? Então, você não deixar um comandante da polícia, que tem 30 e poucos anos de atividade, que é estudado para aquilo. Coincidentemente, o Coronel Cássio foi comandante da Baixada Santista. Então, quem tem que saber é ele, não é a Defensoria Pública. Você tem acessibilidade, o inquérito é aberto, né? O Ministério Público faz o controle externo da polícia. Qual é o problema? Tem alguém escondendo? Os dados estão publicados no portal da Secretaria de Segurança Pública e eu não sou defensor nem aqui da polícia, nem do secretário A, B ou C. O que eu não gosto é que arrasta o rótulo de direitos humanos para um buraco comum. Então, eu insisto, você rotula, tudo violou, os direitos humanos foram violados. Ótimo, me mostra aqui. Qual o tratado internacional? Em que foi violado? O que tem? Tem um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, portanto um braço de recebimento de denúncia da OEA, de fevereiro de 2021. Foi feito lá um estudo durante 3 anos no Brasil. Então você pega lá uma série de menções, as polícias, Polícia de São Paulo, Polícia do Rio, de um modo geral. Então, você tem que pegar aquilo e analisar o que é para mim, o que de fato isso é verdade. Então não pode simplesmente você pegar e jogar tudo num liquidificador como se fosse uma vitamina de frutas lá com leite e açúcar. Não é assim. Então é critério técnico, né? É o que a gente ao menos espera de pessoas técnicas, são comentários técnicos. Né? Então o ministro dos Direitos Humanos, eu já determinei ao ouvidor nacional que faça a coleta dos dados. Ótimo, faça, monitore. Qual é a competência do governo federal em relação à tua... Nenhuma. Eu vou intervir. Mas espera aí. Não pode ter aquela federalização dos atos graves violadores de direitos humanos? Quem pede isso é o Procurador-Geral da República, o STJ. É ação personalíssima. Não é o ministro A, o ministro B, é o PGR. É o PGR. Então, na falta de conhecimento, eu gosto de uma frase, também uso muito em sala de aula. Quando 2 não sabem, um engana o outro. Então o ministro vem, põe a boca no microfone, fala para todo mundo. Eu estou esperando alguns dados para ver o que eu vou intervir. Vai intervir em quê? Vai fazer intervenção federal no Estado de São Paulo sobre qual violação de princípio constitucional sensível? Então, não uso muito o termo agora de arcabouço fiscal, neste arcabouço de ignorância coletiva, o que eu falo fica sendo a verdade. Então, hoje não se combate tanto a fake news, não se combate uma série de questões? Não tem. Se tiver abuso. Se tiver abuso, apura. Mas tem que afastar. Mas tem que afastar por quê? Foi igualzinho aquele caso que eu tive a oportunidade de comentar pela imprensa, da atuação dos policiais na Zona Sul de São Paulo, que imobilizaram lá um autor de furto, junto com os outros 3, por ataduras, que amarraram. Mas não sei o quê. Foi uma juíza no caso e falou, não há violação de direitos humanos, não há tortura. Insistiram comigo, né? Como eu sou advogado, como eu faço parte da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB, vieram. Eu falei assim, vocês observaram que o cara está algemado? Vocês observaram que os outros 3 foram presos e não deu problema nenhum? Vocês observaram que ele está na UPA, que foram os únicos meios que tiveram para conduzi-lo até a UPA? Mas é um absurdo. Não é. Aí também afasta e tal. Então o que acontece? Basta falar mais alto, já afasta todo mundo, já condena todo mundo. Não é assim. Né? Você tem as autoridades constituídas. Se você provar que nas autoridades constituídas há uma inércia, há uma falta de vontade... Em 2019, nós tivemos, eles chamam assim a imprensa, né? A chacina da favela do Cabula, no Salvador. 14 pessoas morreram. Aí pediram a federalização com o STJ. Quando chegou no STJ, o STJ falou assim, legal, mas me mostra aqui que alguma autoridade não apurou, ou que foi parcial, ou que foi negligente. Não tenho nada disso. Devolvam-se os autos à origem e continuem as investigações. Então, insisto, é fácil gritar, é fácil você colocar na capa do jornal e depois soltar uma nota de resposta na contracapa, na nota de rodapé. Eu acho que é esta, acho não, achismo é falta de técnica, eu tenho certeza, esta inversão de valores, este ativismo contra as forças de segurança de um modo geral no país, gera uma insegurança naquele que espera a prestação do serviço de proteção. Sim. A minha polícia não pode trabalhar, como é que eu vou ficar tranquilo? É o que acontece. Então, é o que eu vejo, por exemplo, nesse cenário pontual
da Operação Escudo na Baixada Santista. Estamos conversando com o doutor Frederico Afonso, advogado, escritor jurídico de mais de 25 livros, professor de Direitos Humanos do Damásio Educacional. Doutor Frederico, aqui comigo, vereador em Bauru, advogado criminalista, comentarista Jovem Pan, Eduardo Borgo. Borgo, doutor Frederico Afonso, na sua escuta. Doutor Frederico, bom dia, é um prazer conversar com o senhor. Doutor, algo que tem me preocupado bastante essas decisões, tanto do STJ quanto do Supremo, anulando apreensões, prisões, liberando traficantes, que às vezes até com trânsito em julgado, concedendo habeas corpus de ofício. Há uma cultura, uma politização da segurança pública e uma bandidolatria instalada no país. Com toda a sua experiência, eu queria que o senhor passasse para a gente qual que é o impacto no ser humano policial. Porque quando eles são atacados pelo Estado, fragiliza, no meu entendimento, às vezes o combate à criminalidade, onde o principal destinatário é a população. Como é que o senhor enxerga todos esses ataques que a polícia, os policiais vêm sofrendo pelo Estado e as consequências no combate ao crime e proteção da sociedade? Vereador, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar um caso concreto extremamente recente, de pouca divulgação ainda, não é um caso que está sob sigilo, nem sei se eu teria o direito de divulgá-lo, mas já tomei conhecimento. Teve um caso aqui no estado de São Paulo, não vou mencionar aqui a cidade, de uma prisão em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes, uma grande quantidade de entorpecente. O autor do tráfico foi preso, julgado e condenado, por óbvio, pela primeira instância, vamos assim chamar, Justiça Criminal de Primeira Instância. A sua defesa recorreu e foi para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, então, uma Câmara, a Câmara de Direito Criminal, composta ali por pelo menos 3 desembargadores, todos com mais de 30 anos de magistratura, manteve a condenação. Foi condenado. Ótimo. A questão subiu para o STJ. O STJ tem 33 ministros, várias turmas, as sessões. Um ministro, um único ministro, em decisão monocrática, portanto, anula o processo porque entendeu que a abordagem aqui no início, dentro da fundada suspeita, não se coaduna com a atual visão do STJ, vamos assim dizer, já que eu falei que o Tribunal de Justiça de São Paulo é conservador, mais liberal. Ele anulou. Então ele anulou o processo. Ótimo. Ainda quando tomei conhecimento desse caso, ainda perguntei para quem estava conversando comigo. Devolveram as drogas também para o autor ou apreenderam? Ele anulou. Se eu parasse por aqui, já seria extremamente preocupante. Mas o que aconteceu? Esse é o primeiro caso no estado de São Paulo. O ministro do STJ determinou a instauração de inquérito policial por abuso de autoridade aos policiais que fizeram aquela abordagem. Vejamos, foi condenado em primeira instância, tinha um promotor de justiça, tinha um juiz, foi para o TJ, 3 desembargadores, novamente o Ministério Público agora por meio de um procurador de justiça e mantém a condenação. Sobe para o STJ, ele anula o processo e quer a responsabilização por abuso de autoridade, e não tem nem mais, porque ele determina a instauração, ele já vincula o tipo penal. Eu determino a instauração de inquérito policial apuratório por abuso de autoridade dos policiais A, B, C, todos que aqui participaram dessa abordagem. Você imagina a divulgação disso para aquele policial que é proativo, que trabalha tal, do que ele tem de visão. O que eu vejo hoje, a preocupação, respondendo a sua pergunta, é uma vontade, mesmo que implícita, de engessamento da atividade policial. A polícia, não fui eu que escrevi a Constituição em 87 e em 88. Os constituintes deliberaram no artigo 144 que cabe às polícias as suas competências. Dentre elas, eu vou destacar aqui a Polícia Militar, porque ela é a primeira que chega. O policiamento preventivo e ostensivo fardado e a reestabilização da quebra da ordem pública. Está lá no artigo 144. Então, o que acontece? O policiamento preventivo vai ser, então, apenas um transitar de viaturas. Então, eu impeço operação, eu impeço, vamos falar do Rio de Janeiro, como a decisão do ministro Fachin, a subida no morro, eu impeço. Então, o que vai acontecer? O caos.
Eu falo sempre, a decisão, como o senhor comentou, um habeas corpus, eu lecionei habeas corpus, sou professor de direito constitucional também há 25 anos, eu lecionei habeas corpus errado 25 anos. Eu não sabia que o habeas corpus ele fazia o quê? O papel da revisão criminal, soltava de ofício e anulava uma ação transitada em julgado. E quem nos escuta não tem obrigação de saber, quando transita em julgado, aqui de uma forma bem coloquial, que acabou. Não cabe mais recurso, acabou. É matéria mínima do que a gente chama de segurança jurídica, acabou. Não, ele entra com habeas corpus, não só solta, como anula, como uma questão. Então, eu falo para todo mundo assim, é correto isso, sob o ponto de vista do processo penal? Tem excelentes professores que falam, é correto. Vocês vão ver o preço que nós vamos pagar daqui 5, 10 anos. Antes que o senhor me pergunte, eu vou me perguntar e responder. Tem uma solução legislativa. Cabe ao Congresso Nacional, que agora tem um aspecto aqui mais conservador, de alterar essa questão. Tem que ter lá uma disciplina legislativa sobre, de fato, a delimitação, a deliberação, a conceituação de forma objetiva aqui de uma abordagem policial. Porque se cada abordagem policial transitada em julgado bater no STJ e anular e responsabilizar todo o policial por uma abordagem que o STJ julga não condizente com a sua jurisprudência, não teremos policiais em breve nas ruas trabalhando. Doutor Frederico Afonso, obrigado por conversar conosco, esclarecedora a sua participação, doutor, e fundamental nesse momento de tanta dúvida, e espero que a gente encontre um caminho para a paz social, e não é paz sem voz, né? Na verdade é a gente podendo viver o que já vivemos um dia num Brasil do retrocesso e que a gente recupere o tempo perdido. Doutor, obrigado pela oportunidade de conversar conosco. Eu que agradeço, eu só deixo uma frase para a gente pensar. É o silêncio dos bons que está incomodando. Não vamos esquecer isso. Bom programa, um forte abraço. Obrigado, doutor. Doutor Frederico Afonso conversando conosco, 11h39, 11h39.